Se você deseja desenvolver autodisciplina, faria bem em ouvir as palavras de Marco Aurélio. Ele foi o imperador de Roma de 161 a 180 d.C. e é considerado o último dos 5 bons imperadores. Marco Aurélio praticou o estoicismo e foi um estudante dedicado à filosofia estoica. Durante seu governo, Marco Aurélio encontrou tempo para construir uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como Meditações. Nesses escritos, o imperador romano ofereceu vários insights importantes sobre como desenvolver a autodisciplina. Aqui estão 10 dos mais importantes desses insights para a autodisciplina dos escritos de Marco Aurélio. A autodisciplina começa com a descoberta do seu propósito, diz Marco Aurélio. Nas manhãs em que você lutar para se levantar, mantenha este pensamento em mente. Eu sou despertado para o trabalho de um ser humano. Porque então eu estou perturbado com o fato de querer fazer aquilo que fui feito para fazer, as coisas para as quais fui colocado neste mundo? Ou fui feito para isso, para me esconder embaixo das cobertas e me manter aquecido? É tão prazeroso? Então você foi feito para o prazer? Em resumo, ser mimado ou se esforçar. Marco Aurélio acreditava que cada um de nós tem um propósito, algo para o qual fomos criados. É nosso dever cumprir esse propósito, porque é o propósito que faz você levantar da cama todas as manhãs. Se você tiver uma compreensão clara de seus objetivos e de como sua tarefa se encaixa neles, é muito mais provável que você os conclua. Digamos que você tem um pneu furado e precise trocá-lo. Seu objetivo é claro. Troque o pneu o mais rápido possível para que você possa seguir seu caminho. Você fará essa tarefa, não importa o quão cansado você se sinta. A maior fonte de autodisciplina é ter um motivo para realizar a tarefa. Se você não sabe o que fazer, apenas comece. Se você quer ser um escritor, escreva todos os dias. Se você quer ser um artista, desenhe e crie todos os dias. Qualquer coisa que você queira fazer, não precisa de mais motivação, pesquisa ou conselho. Você apenas começa a praticar algo em que está interessado e lida com isso todos os dias. Porque é o seu propósito que lhe dará um desejo interno, impulso e motivação para impulsioná-lo em direção ao seu objetivo. A autodisciplina é encontrar razões convincentes para fazer algo, e em seguida, comprometer-se a levar essa tarefa ou atividade até o fim. Conte consigo mesmo. De acordo com Marco Aurélio, você deve transformar seu desejo em pedra, saciar seus apetites, manter sua mente centrada em si mesma. Aqui Marco Aurélio se refere a uma busca obstinada do objetivo e ao perigo de distrações. Depois de ter um propósito sólido, é hora de construir um plano de ação prático para ajudá-lo a atingir seu objetivo. Você não deve apenas se comprometer com seus objetivos, mas se comprometer com todas as pequenas ações que realizará ao longo do caminho na busca desses objetivos. Devemos estar totalmente comprometidos em fazer o que for necessário para realizar o trabalho, independentemente dos desafios que surgirem no caminho. A autodisciplina é a capacidade de agir, de fazer o que você precisa fazer, independentemente do seu estado físico, mental ou emocional. Tudo o que você deseja em sua vida, tudo o que deseja ter, ser e fazer, depende de sua capacidade de realizar as ações necessárias para atingir seus objetivos, quer você queira ou não. Você pode começar formando um plano de ação eficaz, que inclua um prazo para atingir seu objetivo. Ele também deve ser construído com base em mini-marcos que dividem seu objetivo em partes gerenciáveis. Os mini-marcos garantirão que você esteja trabalhando em direção ao resultado desejado, em pequenos pedaços e blocos de tempo. Essa tática coloca você no banco do motorista. Dá a você uma sensação de controle sobre as tarefas e projetos em que está trabalhando. O que você está tentando evitar é sucumbir ao ser sobrecarregado. Ficar sobrecarregado pode divagar rapidamente para a procrastinação, e a procrastinação pode subsequentemente levar à estagnação. E claro, onde há estagnação, a autodisciplina não pode existir. Esforce-se todos os dias, diz Marco Aurélio. Você deve construir sua vida ação por ação e ficar contente se cada um alcançar seu objetivo na medida do possível. E ninguém pode impedir você disso, mas haverá alguns obstáculos externos. Aceite de bom grado o obstáculo pelo que ele é e desloque sua atenção para o que é dado, e outra ação tomará seu lugar imediatamente, aquela que melhor se ajusta à vida que você está construindo. Mesmo depois de ter um propósito sólido e um plano prático, alguns de nós falhamos em atingir nossos objetivos. Falhamos porque não conseguimos ser consistentes. Precisamos nos esforçar todos os dias e trabalhar.
O simples ato de se esforçar e mergulhar em seu ofício faz maravilhas para a resistência mental. Você cria foco e aceita o árduo processo necessário para alcançar algo grandioso. Você tem que dedicar incontáveis horas de trabalho antes de colher qualquer um dos benefícios. A autodisciplina nada mais é do que o hábito da consistência, encontrar a motivação para fazer algo de novo até fazê-lo no piloto automático e começar a ver os resultados. Portanto, mesmo que você falhe uma vez, por exemplo, se não se exercitou quando sabia que deveria, isso não define seu caráter. Sua capacidade de seguir em frente é o que o transforma em uma pessoa disciplinada e forte. Um dia ruim não precisa se tornar uma semana ruim. Uma semana ruim não precisa se tornar um ano ruim. Pratique dificuldades voluntárias. Nas palavras de Marco Aurélio, devemos nos disciplinar nas pequenas coisas e delas progredir para as coisas de maior valor. A dificuldade voluntária é uma das maneiras pelas quais podemos construir nossa autodisciplina. Significa nos testar constantemente, e ao tornar a vida rotineiramente desconfortável de alguma forma, estamos nos fortalecendo para o dia em que talvez precisemos vivê-la de verdade. Fazendo isso, você começará a entender como é a escassez e a dificuldade, e que pode viver com ambas, se necessário. Pratique a dicotomia de controle. Marco Aurélio diz: você tem poder sobre sua mente, não fora dos eventos. Perceba isso e você encontrará força. A dicotomia do controle é uma prática que basicamente afirma que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Isso nos fornece uma estrutura para ser eficaz na resolução de problemas, dividindo-os em segmentos. Coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. Obviamente, quando tentamos controlar o incontrolável, não causamos nenhum impacto e acabamos nos sentindo impotentes, frustrados e ansiosos. Quando não assumimos a responsabilidade pelas coisas que estão sob nosso controle, não podemos superar nossa situação porque não estamos concentrando nossa energia onde causamos impacto. Continuamos presos. As pessoas presas aqui costumam reclamar e criar uma mentalidade de vítima. Não é um lugar saudável para se estar. A dicotomia de controle nos ajuda a mudar nossa perspectiva de duas maneiras importantes. Quando somos capazes de determinar o que está fora de nosso controle, não perdemos mais tempo e energia tentando mudar. Vemos o que é, aceitamos e passamos para o que podemos controlar. Quando somos capazes de determinar o que está sob nosso controle, nossas crenças, valores e ações, podemos concentrar nosso tempo e energia em agir nessas áreas e seguir em frente. Isso nos torna muito mais eficientes e eficazes. Ser capaz de identificar o que podemos e o que não podemos controlar também nos ajuda a nos desenvolver como pessoas. Quando estamos sofrendo, mas o que está nos causando sofrimento está fora de nosso controle, ficamos com uma opção: mudar a forma como olhamos para isso. Assim que desenvolvemos a capacidade de identificar o que podemos controlar, o sofrimento passa a ser uma escolha. Embora a dicotomia de controle às vezes seja criticada por ser derrotista ou passiva, na verdade ela concentra a nossa energia exatamente onde podemos agregar valor às nossas vidas, em vez de desperdiçá-lo com coisas que não se movem, não importa o quanto reclamemos, soframos ou não gostemos. Adversidades acontecem, às vezes para melhor, às vezes para pior. No entanto, sempre temos a capacidade de decidir como respondemos. Sempre temos a capacidade de fazer o melhor uso do que está ao nosso alcance e aceitar o resto como acontece. Reforce para si mesmo o que está sob seu controle e o que está fora de seu controle. Se você abraçar o que está fora de seu controle e aceitá-lo, sentirá tranquilidade. Nunca se faça de vítima, nas palavras de Marco Aurélio. Faça o seu trabalho sem reclamar. Provavelmente você já ouviu ou falou algumas dessas frases. Nasci assim, nunca aprendi nada diferente. Meus pais deram um péssimo exemplo. Todo mundo faz isso. Essas frases são desculpas que as pessoas usam para justificar permanecer como estão, em vez de se esforçar para melhorar. Você precisa assumir a responsabilidade. A mentalidade é inimiga da resistência mental. Você pode não ter culpa, mas sua vida depende de você determinar o que está sob seu controle e fazer isso com suas próprias mãos. Você deve se treinar para enquadrar essas coisas dessa maneira, em vez de recorrer imediatamente à autopiedade. Certamente é mais fácil jogar a culpa nos outros quando algo dá errado, mas apenas aqueles com um certo grau de fortaleza mental são capazes de avançar, mesmo quando não é culpa deles, e endireitar o navio. Seja aquela pessoa que intervém para agir, não aquela que olha para o outro lado e lança a culpa. Quando você vitimiza a si mesmo ou a sua posição atual, você abre mão do controle e se absolve de responsabilidade pessoal.
E sem um senso de propriedade, um progresso significativo se torna uma tarefa impossível. Pratique a gratificação adiada, nas palavras de Marco Aurélio. Então você nasceu para se sentir legal, em vez de fazer as coisas e experimentá-las? Você não vê as plantas, os pássaros, as formigas, as aranhas e as abelhas cuidando de suas tarefas individuais, colocando o mundo em ordem da melhor maneira possível? Você não está disposto a fazer o seu trabalho como ser humano? Porque você não está correndo para fazer o que sua natureza exige? Você não se ama o suficiente. Ou você também amaria sua natureza e o que ela exige de você. Nossa natureza, ele insiste, é viver uma vida de serviço, para ajudar os outros e contribuir para o mundo. Qualquer resistência a esse propósito inerente é, portanto, uma negação de nossa natureza e um fracasso do amor próprio. É ótimo ter algo que você deseja neste exato momento. A vida é curta, concorda? Mas algumas coisas que fazem você se sentir bem ou ajudam a evitar o desconforto no momento presente vêm à custa do que você realmente deseja em sua vida. Esses objetivos de longo prazo são a recompensa pela gratificação adiada. Eles nem precisam estar tão longe no futuro, mas eles têm o potencial de lhe trazer mais alegria ou evitar uma dor mais significativa do que a promessa do momento presente. Vamos dar uma olhada mais de perto no que é a gratificação adiada, por que é tão difícil praticá-la e como você pode melhorar nisso. A gratificação adiada é a capacidade de resistir à tentação do prazer instantâneo. Em vez de ceder à tentação, você resiste na esperança de obter uma recompensa futura melhor, ou mais duradoura. Quando você sabe como praticar a gratificação adiada, pode esperar pelo que realmente deseja. A gratificação instantânea é o oposto disso. Em vez de esperar pacientemente pelo que deseja, você se contenta com algo que lhe trará prazer imediatamente. Então, como é a gratificação adiada? Ela assume várias formas, dependendo do aspecto da vida. Vejamos este exemplo comum entre as pessoas. A capacidade de ter hábitos alimentares saudáveis. A nutrição é o objetivo de longo prazo, que pode ajudá-lo a melhorar sua saúde, independentemente do seu peso. Mas requer muita autodisciplina e gratificação adiada. Entregar-se a comidas deliciosas que não alimentam adequadamente seu corpo ou comer quantidades excessivas pode ser bom no presente. No entanto, a nutrição adequada é uma recompensa maior que leva muito tempo para ser alcançada. Em vez de sentir gratificação comendo ou comendo demais alimentos deliciosos, mas não saudáveis o tempo todo, você sente a gratificação de ser mais saudável. Para fazer isso, você deve ser capaz de renunciar ao prazer imediato e manter em mente seu objetivo de saúde a longo prazo, tendo um controle mais forte dos impulsos. Essa capacidade de resistir à tentação e manter nossos objetivos costuma ser chamado de autodisciplina, e adiar a gratificação costuma ser vista como uma parte central desse comportamento. Adiamos o que queremos agora para talvez conseguirmos outra coisa, algo melhor, no longo prazo. Ignore os pessimistas. Ele acreditava que as críticas das pessoas a você dizem mais sobre o tipo de pessoa que elas são, do que sobre o tipo de pessoa que você é. Marco Aurélio afirma em Meditações: quando o outro te culpa ou te odeia, ou as pessoas expressam críticas semelhantes, vá para suas almas, e veja que tipo de pessoa elas são. Você perceberá que não há necessidade de se preocupar com a possibilidade que eles tenham alguma opinião particular sobre você. Sempre que você sai da norma e declara, mesmo que para si mesmo, que acredita que tem um propósito especial na vida e que fará o que for preciso para alcançá-lo, atrairá pessimistas. Pessimistas são pessoas que criticam, objetam ou se opõem a algo. Alguns deles podem até ser pessoas próximas a você, mas você não pode deixar que isso o impeça de ir atrás do que você valoriza. Os pessimistas adoram dizer não. Eles podem amar você, mas têm medo do progresso, então são contra tudo e suas opiniões são terríveis para sua autodisciplina. Você precisa perceber que ficar chateado com a opinião de alguém que você não conhece ou não respeita é tão tolo quanto ficar chateado com o clima. É um desperdício de energia. A voz deles não merece ser ouvida. Não entregue sua paz de espírito a estranhos. Você deve buscar ativamente feedback daqueles que você respeita. Mas se alguém apenas tem um histórico de pessimismo, ignore-o. Estas dicas irão ajudá-lo quando a resistência dos pessimistas se tornar difícil. Defina claramente o que deseja. Quanto mais claramente você puder articular o que deseja, melhor você se manterá diante da resistência. Vá direto aos detalhes. Como é o sonho especificamente? Como você saberá quando o tiver alcançado? Defina isso. Entenda por que você está fazendo isso.
Por que esse sonho importa? Não existe uma resposta certa para esta pergunta. O importante é apenas que você possa respondê-la e que sua resposta o excite e o leve à ação. Quanto mais convincentes forem os motivos pelos quais você deseja realizar seu sonho, mais forte será sua determinação de continuar. Lute contra seu pessimista interior. Você pode ser o seu pior pessimista. Nosso negador interior é aquela voz que nos diz que não podemos fazer isso. Não somos inteligentes o suficiente, não somos ricos o suficiente, não temos sorte o suficiente e não conhecemos as pessoas certas para poder realizar nossa visão única. Não dê ouvidos. Substitua seu opositor interior por uma voz poderosa. Cerque-se de pessoas positivas. Em grande parte, você se tornará a pessoa com a qual se cerca. Se você só se associa a pessoas negativas, provavelmente também será uma pessoa negativa. Se você se cercar de pessoas que buscam seus sonhos, superam seus medos e desenvolvem seus talentos, você fará o mesmo. Assuma riscos. Nada de bom pode ser ganho se você não estiver disposto a correr riscos. O risco não é algo a ser evitado. Na verdade, não pode ser evitado. Aprenda a abraçar e gostar de correr riscos. Encontre pessoas sábias para imitar. Marco Aurélio diz: conviver com homens de bom caráter para modelar sua vida na deles. Quer você escolha alguém vivo ou alguém do passado. Agora é hora de olhar para fora em busca de respostas para ajudar a fortalecer sua autodisciplina. Vamos identificar modelos. Seus modelos podem ser seus amigos, familiares ou alguém que você admira, que já alcançaram o objetivo pelo qual você está trabalhando. Pergunte a si mesmo: quem está fazendo isso agora? Quem conseguiu atingir esse objetivo com sucesso? Quem dominou com sucesso esse hábito? Quem conseguiu fazer essa mudança? Quem tem a autodisciplina necessária nessa área? O que posso aprender com essa pessoa? Reserve um tempo para perguntar a essas pessoas como elas se disciplinaram. Em seguida, use a experiência deles para ajudá-lo a se disciplinar ao longo de sua jornada pessoal. Precisamos reconhecer a importância de ter pessoas sábias em nossas vidas, as quais procuramos inspiração. Visualize a pessoa que você deseja se tornar e encontre alguém que esteja um passo à sua frente. Observe o que eles fazem, ouça o que eles dizem, aprenda com eles e, mais importante, preste atenção ao que eles não fazem. Mudar sua mentalidade aumentará a confiança em si mesmo para permanecer no caminho certo e se tornar mais autodisciplinado. Aplique esse conhecimento ativamente em sua vida e você será recompensado. Revise o seu dia. Nas palavras de Marco Aurélio, essas são as características da alma racional: autoconsciência, autoexame, autodeterminação. Ele é bem-sucedido em seu próprio propósito. Uma das melhores maneiras de se tornar mais disciplinado é examinar a si mesmo e encontrar seus pontos fracos. Seja brutalmente honesto e use esse tempo para se conectar com seu subconsciente. Praticar retrospecções noturnas de forma consistente permitirá que você se torne mais autoconsciente em cada etapa do dia, porque estará coletando informações ativamente para formular e articular respostas construtivas a essas perguntas. Pergunte a si mesmo: o que eu fiz bem hoje? Onde minha disciplina e autocontrole foram testados? O que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu? Como posso melhorar? Agora você sabe como pode melhorar amanhã. Escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi. Marco Aurélio. O estoicismo, como Marco Aurélio lembra a si mesmo, não é um grande instrutor, mas um bálsamo, uma pomada calmante para uma lesão onde quer que tenhamos uma. Epicteto estava certo quando disse que a vida é dura, brutal, punitiva, estreita e confinante, um negócio mortal. Devemos aceitar qualquer ajuda que pudermos obter, e acontece que a ajuda pode vir de nós mesmos. A autodisciplina começa com o domínio de nossos pensamentos. Se você não controla o que pensa, não pode controlar o que faz. A motivação faz você continuar, a disciplina o mantém crescendo. É por isso que não podemos deixar que os externos determinem se algo valeu a pena ou não. A chave do sucesso está dentro de nós. Para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir.